Hoje vamos à província da Huila. Na província da Huila deveremos contar a história de um assassino em série. Temos na Huila um homem que é acusado de ter morto nos últimos dias pelo menos 7 mototaxistas. O Cândido Samuquepa está atrás dessa história e vamos contar-lhe ao pormenor. Vamos para o Cuando Cubango, onde o teto de uma igreja desabou sobre a cabeça de 10 crianças. Tudo em consequência das chuvas de ontem. O programa mais social da televisão pública de Angola começa agora. Mais uma vez, votos renovados de muito boa tarde. Está no ar o programa mais social da televisão pública de Angola. Hoje é quinta-feira, mais um dia para informar, para mantê-lo completamente informado a respeito dos assuntos sociais que marcam Angola de leis a leis. 1.246.700 km², todos eles cobertos pela televisão pública de Angola. Como sempre, começamos pelo trânsito. O CISP vai passar-nos então as imagens de alguns pontos da cidade e o professor Júlio Quental, que já está aqui. Professor, muito boa tarde, bem-vindo. Diz-me, como está? Estou bem, Safeca, estou bem. E é um prazer partilhar esse palco consigo, certo? Discorrendo sobre os factos que ecoam por este país adentro. E permita-me endereçar aos nossos estimados telespectadores aquele abraço. O abraço efusivo do Ecos e Factos. Muito obrigado, professor. Então vamos agora à avaliação aqui do trânsito. Corretíssimo. Começamos a discorrer hoje sobre este ponto, que é um ponto que faz referência, ou melhor, que faz homenagem ao motorista. Já se percebe ali no centro, certo, Safeca, que na placa separadora há ali... Safeca, antes de abordar, vamos ver este veículo branco. O que ele está fazendo ali? Olha, já se previa. Pisou a linha contínua e entrou em diagonal. Portanto, repare, o retorno está concebido de tal forma que o condutor deve fazer como está o veículo azul. Fazer o retorno e vai. Aquele condutor do veículo preto está ali mesmo predisposto para cometer um ilícito e verá que ele fará uma entrada em diagonal. Ao invés de proceder como os outros, fazer o retorno, aí está, pisou a linha contínua. Esta manobra constitui... Exijo que este seja um automobilista que queira vir para este lado. Corretíssimo, mas está errado. De acordo com a norma, ele deve fazer o retorno dentro do espaço delimitado pela linha contínua, certo? E mais cá à frente, quando aparecer o tracejado, aí é que ele muda de via de trânsito, certo? Nos retornos, quer a entrada, quer a saída, os retornos são sempre delimitados por linhas contínuas e permitem a formação de uma única fila de veículos. Portanto, é proibido pisar linhas contínuas que tenham a função de delimitar vias de trânsito. Já aqui o sugerimos que há necessidade, já vamos a tempo de colocar agentes de trânsito nestes pontos para sancionar de forma dura todos aqueles condutores que teimam em pisar linhas contínuas. Até porque esta manobra coloca-os em rota de colisão com os condutores que vêm daqui. Porque quem vem daqui vem a alta velocidade e não presume que vai entrar um condutor em diagonal, em rota de colisão com os mesmos, certo? E aqui é o que tudo indica, o trabalho infraestrutural está feito, temos uma estrada devidamente sinalizada. Corretíssimo, Safeca. É que, portanto, aqui o Estado cumpriu com a sua responsabilidade, com a sua obrigação de demarcar o pavimento. Temos ali as vias de trânsito muito bem demarcadas por linhas e temos também as setas orientadoras. Portanto, aqui, do ponto de vista da sinalização, quer vertical, quer horizontal, o Estado cumpriu com a sua norma, ou com a sua responsabilidade. Agora, os condutores, estes também são obrigados a cumprir com a norma. E estabelece a norma que sempre que um cidadão de forma voluntária não cumpra a norma, deve o Estado aparecer ali para, de forma coerciva, obrigá-lo a cumprir com os preceitos
pré-estabelecidos. Pois é, aí estão os dados avançados pelo professor Júlio Quental neste largo que faz uma homenagem ao motorista. É uma questão de tempo para que o CISP nos passe então outra imagem para merecer aqui mais abordagens do professor Júlio Quental, que passa aqui dados referentes à circulação do trânsito, ao comportamento de peões e também importantes dicas aos nossos órgãos de decisão. Vamos então para outro ponto da capital do país. Agora estamos na Avenida 21 de Janeiro. Neste ponto, professor, o que é que se lhe oferece dizer? Olha, Safeca, aqui, portanto, o único ponto de constrangimento e que as autoridades ainda não tomaram a peito é aquele ponto lá ao fundo. Portanto, é a convivência, a coabitação naquele espaço entre veículos de transporte coletivo de passageiros e azuis e brancos. Não deve ocorrer em razão daquilo que está prescrito nos termos do artigo 48. Portanto, azuis e brancos e transportes coletivos de passageiros não devem disputar o mesmo espaço de paragem. Outro sim, temos aqui o sinal gráfico vertical que indica o quê? A aproximação de uma passagem de peões. Há lá o sinal azul, lá à frente, que indica a existência da passagem. Estabelece o código de estrada que 25 a 50 metros antes da passadeira é colocado um sinal de perigo. E no local exato, o sinal azul. Só que também a mesma norma estabelece que no local azul deve haver o quê? Demarcação. Temos o sinal azul, todavia não temos a demarcação no pavimento. Aqui, alerta para as autoridades. E aí cada um escolhe... Corretíssimo, Safeca. Portanto, as autoridades devem cumprir com o seu papel. Qual? Naquele espaço, demarcar o local que legitima o atravessamento de peões ali, certo? Portanto, há aqui uma omissão da parte das autoridades. Também há omissão na ausência da demarcação no pavimento, no sentido longitudinal, que vem então definir as vias de trânsito que devem existir neste local. Portanto, falta aqui uma linha para delimitar o quê? As vias de trânsito. São esses dois aspectos que estamos a realçar em relação às autoridades. Percebe-se ali agora um rebocador a levar um veículo, aquele vermelhinho, certo? Das duas, uma, ou estava avariado e a ocupar um espaço indivíduo na faixa de rodagem, ou em razão de estacionamento indivíduo está a ser removido, certo? Pois é, a Avenida 21 de Janeiro, a merecer aqui a análise do professor Júlio Quental. Vamos para mais um ponto da cidade capital, hora de ponta. Muita gente vai para casa depois de um dia intenso de trabalho. Nós ainda estamos aqui para mantê-lo informado e saber qual é a melhor via para chegar à sua residência. Vamos para outro ponto. Estamos a criar condições, agora estamos em mais um ponto. Ponta Amarela. Viana. Corretíssimo. Viana, Ponta Amarela. E repare, Safeca, a semelhança da via anterior, o pavimento está bem delimitado. Temos aqui, portanto, todas as vias de trânsito muito bem definidas. Agora, a Câmara dá-nos aqui a perceber esta confusão, esta balbúrdia. Percebe-se, portanto, motociclistas imobilizados por de cima da curva, é um ilícito rodoviário, e percebe-se um ato irresponsável de pessoas a vender por de cima da linha férrea. Portanto, repare, Safeca, também aquela parte do muro, a parte exterior aqui do muro, junto ao muro, tem espaço livre que é para venda. Certo. Mas as pessoas preferem vender por de cima da linha férrea. Tivemos, há coisa de 2, 3 semanas, imagens que rodaram em redes sociais de um indivíduo que ficou amputado de 2 membros em razão de ter sido colhido por cima da linha férrea. O que é que se passa com essas pessoas? Por que é que os angolanos perderam o respeito à sua vida e à sua integridade física? Se nós não cuidarmos da nossa vida, que é um bem que nos foi dado de graça, quem o fará? E depois, quando ocorre o sinistro, levamos as mãos à cabeça. Os filhos tornam-se órfãos, as mulheres ou os maridos tornam-se viúvos em razão da inobservância de uma conduta social. O ser humano, no espaço público, deve ter uma conduta em observância àquilo que é a norma. E a norma estabelece que não se vende por de cima de uma linha férrea. Pois é,
estão aqui, mas estes dados avançados pelo professor Júlio Quental, desta vez o conselho para quem vende aqui em Viana, por cima do traçado ferroviário, assim que está correto, correm-se muitos riscos aqui. O professor Júlio Quental é também responsável pela análise de gráficos aqui a nível do Ecos e Factos e temos aqui o primeiro gráfico. Corretíssimo, Safeca. Gráfico pedagógico. Correto. Este gráfico pedagógico, o Ecos trouxe isto hoje em razão de terem ocorrido vários acidentes a semana passada, certo? Por inobservância daquilo que são as normas, isto é, a regra de prioridade. O que quer isso dizer? Estabelece a norma ou a doutrina rodoviária que as vias interceptam-se. Quer dizer, uma via pode interceptar-se com outra. E as interseções a nível do Código de Estrada são tipificadas como cruzamentos, entroncamentos ou rotundas. Nos cruzamentos e entroncamentos, sempre que não haja sinalização, o direito de passar recai sobre o condutor que se apresenta pela direita, certo? Todavia, esta norma pode ser alterada em razão da presença de sinalização. E aqui no cruzamento, e aqui na interseção à esquerda, à esquerda, temos um cruzamento onde existem sinais gráficos verticais. Sabemos que o triângulo invertido, aquele, cedência de passagem, é um sinal que retira a prioridade a quem o encontra. Logo, se o veículo vermelho lá de cima e o veículo cá de baixo, vermelho, encontraram um sinal de cedência de passagem que retira a prioridade de passagem a estes, quer dizer que os veículos da perpendicular, o laranja e o azul, deverão encontrar sinais que lhes concedam prioridade. Quer dizer que laranja e azul têm prioridade em relação aos vermelhos em razão dos sinais gráficos verticais. Queremos aqui realçar que o sinal cedência de passagem é sempre, mas sempre acompanhado da linha transversal contínua de cedência de passagem. Esta linha indica que o condutor é obrigado a parar antes da linha, caso existam veículos na perpendicular. E se não houver veículos, afrouxa e, constatando que não há veículos, avança. A paragem aqui não é obrigatória, só passa a ser necessária se eventualmente houver veículos na perpendicular. No segundo entroncamento, Safeca, ali, já temos um caso diferente. Os veículos vermelhos encontram também sinais que lhes retiram a prioridade, só que no caso é o stop, paragem obrigatória. Neste caso, independentemente da presença de veículos na perpendicular, a paragem é obrigatória. Para primeiro, confirma e depois é que avança, certo? Quer dizer que aqui no caso, veículo azul lá e veículo laranja gozam de prioridade por terem encontrado os sinais que lhes concedem prioridade, todavia os vermelhos são obrigados a parar, quer existam ou não veículos na perpendicular. E isto é que é fundamental, perceber que cedência e stop retiram prioridade. No primeiro caso, a paragem só será necessária se houver veículos da perpendicular e no segundo caso, a paragem é sempre obrigatória em razão do sinal gráfico vertical, Safeca. Professor, já sei que muita gente, tal como eu, a esta hora tem um bloco de notas, uma esferográfica, para colher os vossos ensinamentos. Obrigado. Muito obrigado por mais esta aula. O professor ainda deverá voltar para aqui. Disponha, meu caro. Estamos juntos. Estamos obrigado. Aqui para servir esta nação que nós amamos. Até daqui a pouco, professor. Pois é, foram os dados avançados aqui pelo professor Júlio Quental em relação ao trânsito. Agora vamos para a província de Benguela. De Benguela, chegamos à história de dois seguranças. Um deles portava uma arma de guerra e então decidiu começar a dar aulas ao seu colega. Foi então que este indivíduo, sem perceber, começou a efetuar disparos. Uma rajada que resultou em 7 tiros. 5 atingiram um colega que encontrou morte imediata. Vamos à história, Regi. O facto aconteceu no município de Lubito, quando os funcionários de uma empresa de segurança privada, inclusive o malogrado, estavam a efetuar as suas rondas às residências onde prestam serviço. Segundo informações obtidas pela Polícia Nacional nos seus autos investigativos, o acusado estava a orientar um outro colega sobre o manejo de uma arma e fez disparos direcionais que acabaram por atingir o colega, que minutos depois acabou por morrer. O acusado já está a contas com a Justiça. A arma foi apreendida pela Polícia Nacional,
para ser igualmente apresentada ao digno magistrado do Ministério Público. Já existem detenções, certo é que tratam-se de cidadãos que pertencem à mesma empresa, uma empresa privada de segurança. Os cidadãos estavam no período de renda e provavelmente um deles teria se descuidado nas medidas de segurança no manuseio da arma. As informações que temos, e são preliminares, é que em face a esse descuido a arma teria desencadeado alguns disparos, infelizmente, que alvejaram um dos colegas que estava portanto, na carrinha de apoio, e este, por sua vez, não resistiu, acabou por morrer. Mas há todo um trabalho que está a se desenvolver para que nós possamos deter outros funcionários que estão em fuga e que presumivelmente também estavam dentro deste cenário, e depois nós poderemos dar uma informação muito mais precisa, muito mais clara, para que toda a população esteja muito melhor informada em relação a esta ocorrência. Mas o que é certo é que o facto podíamos aqui caracterizar de um incidente entre efetivos de uma empresa privada de segurança. Este é mais um caso para se lamentar. Por um ato negligente, impensado, perde-se mais um cidadão, perde-se também um chefe de família. As imagens são de Francisco Figueiredo. Eu sou a Rosa Albino que lhe fala a partir de Benguela. Afinal, foi no período de renda. É um alerta para os riscos que oferece uma arma. Agora vamos à província do Namibe. Na província do Namibe, uma criança de 11 anos sentiu-se mal na escola. E lá, os professores decidiram pegar na pequena e levá-la imediatamente ao hospital. Já no hospital, os médicos deram-se conta de um sangramento. Quando se deram conta deste sangramento, na parte íntima da criança, comunicaram imediatamente ao Serviço de Investigação Criminal, já que os sinais eram muito estranhos. A vizinhança, que também foi chamada para o hospital, e porque a mãe esteve ausente em trabalho, não teve dúvidas e ajudou o SIC a desvendar o mistério. O violador era aquele que foi indicado como responsável da criança enquanto a mãe ia ao trabalho. Lá em casa, o drama ficou ainda pior quando descobriram que estavam outras 2 crianças que também eram violentadas por este homem de 28 anos. Benjamin Manuel está aí e vai nos passar mais dados em relação a esta matéria, que chega até a causar arrepios. Benjamin. Ora viva, companheiro Lucas Safeca, boa tarde para si, também boa tarde para os telespectadores da Televisão Pública de Angola. Estamos no SIC para darmos a conhecer mais um caso. Este jovem de 38 anos de idade, que responde pelo nome de Valdemiro Eduardo, abusou sexualmente de 3 menores de 6, 11 e 13 anos, respectivamente. E como Safeca, o crime não compensa, está aí, a algema está aí mesmo. Isto é sinal de que o crime não compensa. O mesmo cidadão que aproveitou a ausência da mãe das menores para abusá-las sexualmente. Isto aconteceu no bairro Forte Santa Rita, aqui em Moçambique, através de diligências e também de denúncias feitas pelos familiares das menores, foi possível deter este cidadão que poderá ver o sol atrás das grades. Nós vamos à conversa com o porta-voz do SIC a nível do Namibe para entendermos as diligências feitas para se capturar este infrator. José Lolina, o nosso muito boa tarde, em direto para o Ecos e Fatos. Diga-nos que diligências foram feitas para se capturar este cidadão
com um comportamento reprovável. Nós tomamos conhecimento deste caso mediante uma denúncia formulada por uma tia familiar das menores, tanto que tudo ocorreu na manhã, quando uma das meninas sentiu-se mal na escola e foi acudida por uma das professoras até o posto médico, onde depois de consultas feitas, então constatou-se que supostamente a mesma apresentava corrimentos, daí então que, tendo em conta os factos e da desconfiança, denunciaram o caso ao SIC. Nós, o SIC, através de uma equipe do Piquete, fizemos ao local, concretamente no bairro Forte Santa Rita, e de lá então, das diligências que lá fizemos, constatou-se então a veracidade dos factos, tratando-se então de 3 menores, uma de 13, 11 e 6 anos respectivamente, essas que estavam a ser abusadas sexualmente por um cidadão de 38 anos de idade, nesse caso o acusado, e o mesmo praticava essas ações no momento em que a mãe encontrava-se no município do Virei a negócios. Ele, na qualidade de vizinho, então atraía as menores até a sua residência e aliciávamos com um valor monetário de 5.000 kwanza, que até não chegou a entregar às menores, e daí então praticava o ato. Nós, o SIC, de imediato detivemos esse cidadão e nesse momento foi presente o Ministério Público para os trâmites subsequentes. Muito obrigado. Aqui as palavras do porta-voz do SIC a nível do Namibe, Sr. José Lolina. Safeca, fica o recado que o crime não compensa. Agora o Valdemiro vai ver mesmo o sol atrás das grades. Boa tarde. Benjamin, boa tarde. Lá, atrás das grades, ele vai ficar muito bem, de certeza. Vai ficar por lá por muito tempo. É repugnante. Professor Kanga Gomes, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Safeca. Mais boa esta tarde, edição do Ecos e Factos. Obrigado pelo convite. Vamos começar por Benguela, doutor. Em Benguela, tivemos a situação de 2 seguranças que, no manuseio de uma arma, tivemos aquele disparo acidental que acabou por vitimar um segurança. Olha, Safeca, é uma informação negativa. Primeiro, aqui, direcionar os meus pésames à família enlutada, não é? Porque sempre que se perde uma vida, por mais que não seja nosso parente, nós temos que nos comover. Faz parte do sentimentalismo humano e da sensibilidade. Quem não tem isso tem algum desequilíbrio psicológico e que deve procurar algum especialista. Indo para o mérito da questão, é fundamental que as empresas de segurança, já disse há alguns dias atrás, que devem contratar profissionais e que sejam preparados devidamente para exercer a sua atividade dentro dos elementos que a atividade em si o exige. Ao disparar a arma, porque estava na troca de renda, houve negligência, não é? Porque nós sabemos que a arma é um equipamento mortífero, não é? E é importante que se tenha em conta um conjunto de observância, um conjunto de mecanismos quando está a fazer alguma troca de renda ou está a dar o revólver a alguém. É preciso garantir de que se a arma encontra-se um gatilho fechado ou, para quem entende desse tipo de instrumento, que todo elemento de segurança deve ser levado em conta. Não sido ter levado em conta, estamos ali perante alguma negligência e que deve ser responsabilizado criminalmente, porque não se brinca com uma arma, né? Porque creio eu que antes de eles entrarem nessa atividade, a empresa deu alguma formação, deu alguma instrução, como usar o revólver, como tê-lo em segurança para evitar disparos desapercebidos, e então aqui estamos perante uma negligência que ele vai ter que ser responsabilizado, mas para os demais funcionários é fundamental que não brinquem com a arma e que devem ter em conta toda a segurança, porque a negligência tem consequências incalculáveis. A negligência, repito, tem consequências incalculáveis. Quando nós não tomamos em conta um conjunto de elementos para garantir aqui a segurança, a consequência é sempre nefasta e perdemos a vida e ele vai para a cadeia e deve ser julgado porque ele foi imprudente. E tivemos sorte de não ter havido
um incidente ainda maior, ou seja, não tivemos mais vítimas, afinal de contas foi uma rajada, segundo nos constou a partir da reportagem, de 7 tiros, 5 no corpo deste infeliz, mas estavam outras pessoas aí, afinal de contas essa operação foi executada aí na rua. Claro, devemos dar graças a Deus pelo facto de não terem atingido mais pessoas, não é? Porque, conforme está a explicar, se tivessem atingido muito mais pessoas mortalmente, eu acho que os danos seriam muito mais repugnantes, muito mais tristes, apesar de que não estamos aqui por em causa de que esta vida que se perdeu é irrelevante, não. Sempre que se perde uma vida, deixa sempre algum vazio na sociedade e particularmente na família, mas aqui é fundamental que as autoridades devem ter em conta, no ato da investigação, do suposto aqui acusado, perceber se realmente foi mesmo uma negligência ou se foi uma suposta negligência acompanhada de uma intenção, não é? É importante que se tenha isso em conta, porque se ele utiliza a arma, estava a fazer troca de renda, por que razão que ele não teve em conta o mecanismo de segurança da própria arma? Não teve aquilo que chamamos em sociologia uma negligência consciente, não é? É importante que aqui as autoridades devem investigar o indivíduo e perceber se houve mesmo negligência ou uma negligência acompanhada de uma intenção omissa para poder matar o seu colega. Bom seria se tivéssemos um especialista que nos ajudasse a perceber a letalidade desta arma e a sua capacidade de rajadas. Não temos, vamos deixar isso para outra aula. Mas agora vamos partir para o Namibe. Do Namibe chegamos à história de 3 crianças que foram abusadas sexualmente por um indivíduo de 38 anos, professor. Olha, Safeca, essa questão da violação de menores tem sido recorrente. Nós temos dito de que nós temos que repensar as normas ou como é que nós vamos fazer para reduzir isto, porque já chegamos a um nível de que não conseguimos perceber efetivamente se é um transtorno psicológico, se é um transtorno sexual, se é um sociopata, se é um desequilibrado, se é alguém que tem desejo por crianças. Nós precisamos, de facto, chamar aqui a academia, os cientistas sociais, os psicólogos, antropólogos, criminalistas, para poder perceber se, de facto, o que é que está na base da constante violação de menores, porque estamos a pôr em causa o futuro de Angola, porque sempre que se viola uma criança, está-se a destruir aqui o futuro do país, porque as crianças garantem a continuidade da nação, a continuidade do país. E aqui também é importante que nós, enquanto famílias, devemos ter sempre em conta, porque o violador, ele estuda as táticas que ele vai utilizar. Nesse caso específico que foi feito ao domicílio, ele tem a confiança da família, tem a confiança da mãe ou do pai, porque ele é o suposto tutor que fica com as crianças. Sendo que os pais ganham confiança no indivíduo e ele, quando se apercebe desta confiança que lhe é atribuída, fruto da atividade que ele desempenha, os parentes acabam por ficar aqui um pouco a falta de cautela, porque ganham sua confiança dentro do seu familiar e depois ele tem as condições para poder engendrar o crime, violar até onde ele bem entender. Aqui nós devemos ter a seguinte nota: por mais que nós delegamos segurança dos nossos filhos a alguém, é importante que nós acompanhamos literalmente e instruir as crianças mesmo, dizer: filha, filho, se o tio te tocar numa parte íntima, fala ao papá ou a mamã. Não deves ter medo, o tio ou a tia não deve te tocar aqui, ali ou no lado B. E assim nós vamos instruindo a criança. Caso o tio tenha alguma intenção de tocar na parte íntima, ele deve dizer que vai queixar mesmo ao papai ou à mamãe. Se perceber que o tio é violento, finge que não percebeu, fuja e quando o pai chegar, faça a denúncia, explica que a tia fez isso. Por quê? Porque o violador, para aqueles que têm transtornos psicológicos, se ele percebe que a criança vai queixar o pai ou a mãe, ele é capaz de matar. É capaz de tirar a vida da criança, porque são psicopatas, têm desequilíbrios psicológicos, então temos que instruir as crianças no sentido da prevenção. Porque quando a criança é muito bem instruída, ele
vai ter em conta essa observância. Por que razão que tu quer me tocar aqui? Nas partes íntimas, ele já começa a perceber que há alguma intenção que não é do lado normal. Então vai queixar o pai ou a mãe ou algum tutor que de facto está sobre a tutoria da criança, porque senão vamos constantemente a ver aqui este tipo de situações. Mas é importante, repito, para finalizar, tem que chamar-se academia para estudar esse fenómeno e encontrarmos uma solução nacional para reduzir esse fenómeno, porque já está a ser demais. Com tanto mulher adulta que que ele pode ir conquistar, não é? Ir lá a conquistar a menina da sua idade, infelizmente está a violar as crianças. Dr. Kanga, um aspecto que chama a atenção neste particular é o facto deste indivíduo ter abusado de 3 crianças numa casa. Aí ele notou fragilidade e atacou por 3 vezes na mesma casa. Houve fragilidade, Safeca, porque assim, o criminoso também estuda, mas estuda para o lado mau, não é? Porque todo o criminoso, ele engendra ação, não é? Ele faz um raio geográfico. Um raio geográfico de que forma? A hora em que o pai vai ao trabalho, a hora em que regressa, qual a frequência do parente que vai à sua casa, na ausência do pai, qual é a frequência da relação entre a vizinhança e os meninos. Quando ele faz esse raio-x da geografia, da relação entre pai, mãe, filho e a comunidade, ele encontra ali uma zona fértil. E nessa zona fértil, ele tem um campo muito bem engendrado para violar, porque ele já estudou o raio da ação e ele tem plena consciência de que não será descoberto tão cedo. Então, ele vai violando as crianças regularmente ou intermitentemente e ameaça as crianças se dizer, se falares a seu pai, eu vou matar o papá e eu vou matar a mamã. Vai fazendo chantagens psicológicas à criança. É óbvio que a criança vai ter medo, não vai explicar ao pai. Nessa omissão de não explicar, ele vai engendrando o seu crime até que se chega a uma escala que é aqui que nós atingimos, que é a fase da denúncia, em que alguém vai ficar doente, foi levado ao médico e quando se vai verificar há sangramentos que depois deve ser levado o médico a chamar o pai para poder explicar de que a criança tem sangramento no local impróprio, porque a explicação que se deu do incidente não corresponde com a patologia e então ali entra-se a investigação e até que chegou-se aqui a este jovem ou este senhor com um comportamento repugnante, nojento e que de facto o juiz ou a juíza que julgar esse caso deve puni-lo com base na lei e não deve ter pena desse senhor, porque ao criminoso não se deve ter pena, principalmente ao violador de crianças. E este ato é tão repugnante que merece a devida repreensão. Chicote! Merece chicote! Professor, foi um prazer tê-lo aqui. Deverá voltar para o Ecos e Factos para a abordagem de outros temas sociais. Por enquanto, estamos juntos. Obrigado, Safeca, e estamos sempre juntos. Muito obrigado. O Ecos e Factos reportou ao longo da última semana o acidente ocorrido na província do Bengo. As 9 vítimas mortais resultantes da colisão entre um autocarro e uma motorizada chamada Caleluia e que resultou na morte de 9 pessoas, já teve um final, pelo menos por agora. As pessoas foram hoje a enterrar no Bengo. Os populares do bairro Terreiro, na localidade da Barra do Dande, juntaram-se no largo de fronte à Comissão de Moradores, onde foi organizado o velório das 9 vítimas do acidente que envolveu uma motorizada de 3 rodas e um autocarro na semana passada. Choros é o que se ouvia em quase todo lado. Todos lamentavam a perda irreparável das 9 vítimas. Sentimos tão dor porque são umas pessoas que estiveram conosco, mas é aquilo que a Bíblia nos diz, que a morte é para todos. Devemos estar preparados para esperar esse tempo que ia chegar. Sabemos que não foi o momento que nós estivemos a esperar, mas aconteceu. Todo mundo sabe que quando perde um ente querido é muita dor. E nós que perdemos, nós sentimos muito mal mesmo. De seguida, um cortejo fúnebre rumo ao cemitério do Sassacária, na Vila da Açucareira, onde familiares e amigos deram o último adeus aos seus entes queridos.
Desde o dia do acidente que a administração municipal do Dande tem acompanhado e apoiado os familiares das vítimas com alguns bens para a realização dos óbitos e, sobretudo, com as urnas para o funeral coletivo. Só a nível do governo municipal, como o governo da província e a empresa Vila Transporte, que na devida altura disponibilizaram os 9 caixões, e nós, em termos de apoio, conseguimos também apoiar em termos de alguns produtos da cesta básica e alguns frescos para as famílias poderem realizar este funeral. Dos 9, 5 ficaram enterrados na província de Luanda, porque depois do acidente esses corpos foram evacuados. Sendo o único cemitério aberto ao público ao nível do município, as autoridades locais tudo fazem para melhorar as condições deste Campo Santo. Nós temos o único cemitério, mas a nível da administração vamos evitar esforço para podermos ampliar aí onde tiver espaço e fazemos os novos estudos onde é que podemos direcionar os outros cemitérios. Restos mortais das vítimas do acidente da Barra do Dande já repousam no cemitério do Sassacária, na Vila da Açucareira, município do Dande. Que a alma dos nossos compatriotas, que as almas descansem em paz. Em relação a nós, mais cuidado nas estradas, é o que se apela. Voltamos agora para a capital do país. Estamos em Talatona. Lá, e por causa do início das chuvas, já começaram os clamores dos moradores do bairro da Paz. A preocupação é uma certa vala de drenagem que nunca mais foi desassoreada. E para piorar, o depósito de lixo naquele lugar não para. As casas abandonadas refletem o nível de insegurança no bairro da Paz. A chuva é sinônimo de bênçãos para alguns, mas aqui constitui preocupação. Até nós já queremos deixar as nossas casas porque está mesmo complicado, principalmente quando chove, nós não dormimos. Pequeno sereno, nós já ficamos de pé, só de saber que a água vai derrubar as nossas casas. Endireitarem a vala, verem a situação da vala, não conseguimos passar, os nossos filhos não conseguem passar do outro lado. Quando eu vim morar aqui, ainda não tinha água que entrava, mas já vai quase há 5 anos entrava, mas quando entra mesmo toda a casa dali de trás, vem água, despeja aqui a água, despeja ali, mesmo com isso que já fiz, sempre que nunca deu certo. Dizem os moradores que já recorreram a quem de direito e que, até o momento, nada se resolveu até hoje. As paredes das casas, já não sei como é que as pessoas vão explicar. É meter mesmo muro na porta, quando chove as pessoas abandonam as casas. A administração do Distrito Urbano da cidade universitária garante que está a trabalhar para o desassoreamento a fim de prevenir situações idênticas no futuro. Neste exato momento nós estamos a fazer um trabalho de limpeza das valas, de assoreamento, isto na jusante aqui da mesma vala, ou seja, estamos ainda na parte de baixo, daqui entre os bairros Mutemba, Vila Quiache e o bairro Nova Esperança. Estamos a fazer a limpeza das mesmas valas, que é para no sentido de podermos fazer com que as águas da chuva tenham um escoamento de forma mais adequada, porque anteriormente a vala estava toda assoreada e fazia com que houvesse transbordo das mesmas, e aí havia as enchentes nas mesmas residências. O bairro da Paz faz parte do município de Talatona. Pois é, está aí uma situação que merece a pronta intervenção da administração daquele lugar. Mas também não devemos ignorar aqui que cada um daqueles populares tem a sua cota à parte, porque muito deste cenário é provocado por nós mesmos. Nós que insistimos em construir em linhas d'água, nós que insistimos em fazer a deposição de resíduos em lugares errados, nós
que nada fazemos para, por exemplo, participar na limpeza deste curso d'água. Uma atividade simples, um final de semana em que os moradores se reúnem e partem para esta ação, de certeza absoluta, teria gerado resultados diferentes. Temos de começar a ser mais proativos. Temos de fazer mais pelas nossas comunidades. Vamos agora para a província do Cuando-Cubango. Já começou a chover e, tal como aqui, os problemas começaram a estender-se para o interior. No Cuando-Cubango, o teto de uma igreja desabou em consequência das chuvas e ventos fortes que se fizeram sentir ontem naquela região do país. Pelo menos 10 crianças ficaram feridas. Vamos à reportagem. As chuvas voltaram a fazer das suas no Cuando-Cubango. Nesta quarta-feira, 25 de outubro, 60 crianças encontravam-se nesta capela a ter aulas quando foram surpreendidas pela chuva acompanhada de ventos fortes. O teto desabou e, como resultado, 10 pequenos ficaram feridos. Só vimos que estivemos na igreja, mas a igreja foi descobertada. Então, ao terminar a chuva, vimos em que as crianças foram feridas e vimos em que algumas crianças que estavam aí por baixo dos blocos, então tínhamos que safar e tentar correr, levar ao hospital geral. As pequenas Inês Antônio e Lourdina Chingolo são alunas da 5ª classe. Uma fraturou a perna esquerda e a outra teve ferimentos na cabeça. Elas contam como tudo aconteceu. Segundo o médico e porta-voz do Hospital Geral do Cuando-Cubango, Inácio Ndala, neste momento apenas 3 crianças se encontram internadas. Os outros feridos vão continuar a receber tratamento ambulatório. No total, nós recebemos 10 crianças que nos preocuparam, que estão internados até agora, com gravidade 3. O restante dessas crianças, umas tinham escoriações e feridas, tiveram alta mesmo ontem. Há uma criança que provavelmente vai ao bloco operatório para tratamento cirúrgico. Enquanto isso, os responsáveis da Igreja Comunhão Cristã de Angola garantem prestar todo o apoio às vítimas e dizem que sem a capela o ano letivo fica comprometido. Estamos com as cabeças mesmo quentes, olhando também nos cristãos onde é que vamos lhes fora. Olhando nas crianças, como é que vai ficar, ainda as crianças estão nos hospitais. Ainda nós temos os resultados finais dos que estão doentes. Dados preliminares dos serviços de proteção civil e bombeiros apontam para 2 igrejas destruídas, 11 crianças feridas, residências desabadas em consequência das chuvas desta quarta-feira na capital do Cuando-Cubango. Tivemos também o registro de 30 residências danificadas, com igual número de famílias, que corresponde a 160 pessoas afetadas. A esta altura, todas ao relento por consequência da descobertura das suas residências, e aqui dando de referir que essas residências maioritariamente são de construção precária. Cláudio Luzolo, Armando Graça e Margarida Bravo, TPA. 160 pessoas afetadas pelas chuvas que se fizeram sentir ontem no Cuando-Cubango. E a igreja, que era de construção precária, de acordo com a entrevista aqui do porta-voz do Corpo de Proteção Civil e Bombeiros, teve o teto abaixo e 10 crianças ficaram feridas. Aqui o alerta às autoridades para mais atenção em relação a estas infraestruturas que acomodam dezenas e às vezes centenas de pessoas, muitas delas com pedras por cima do teto. O professor Kanga Gomes volta agora para o Ecos e Factos. Professor, tivemos aqui, sociólogo, tivemos aqui dois assuntos. Eu trato também por professor, espero que não se incomode. Também sinto nessas vestes. Obrigado. Então, diz-me, o assunto que acompanhamos agora. Olha, Safeca, a questão da chuva, que são as quedas pluviométricas, começamos por Talatona, Luanda.
Nós, os angolanos, devemos construir uma narrativa e uma consciência de que a chuva é um fenômeno natural e é uma dádiva de Deus. A segunda nota, é importante que os angolanos desenvolvam a cultura ambiental. Houve o transbordo da água que passou da vala, né, por causa da altura, e que fez residências. É óbvio de que o país tem problemas da sua própria estrutura em termos de residência, construiu-se em valas de drenagem, isso faz parte da história de Angola. Não vamos procurar culpados, faz parte da história de Angola e temos de procurar gradualmente ir resolvendo essas situações. Naqueles locais em que construíram por cima das valas de drenagem, quem de direito deverá tomar medida, destruir essas residências, cumprindo os princípios legais, para que a água consiga encontrar o seu percurso normal. Agora, há aqui uma situação. Nós reclamamos, mas também passamos a vida a deitar resíduos sólidos nas valas. O plástico, a lata. E quando chove, é o cidadão que vem reclamar publicamente de que a água está a entrar na sua casa, porque a vala não encontra o círculo normal, porque ela está cheia de lixo. E nós temos de estar a ganhar esta consciência. O que é que o angolano dá ao Estado? O que é eu, Antônio, eu, Kanga, faço para o meu país? Faço para a minha sociedade? Nós devemos parar, sempre que há chuva, de culpabilizar o governo. Não estamos aqui a dizer que o governo não tem a sua responsabilidade. Tem. Tem a responsabilidade de garantir segurança ao cidadão, de garantir de que as valas de drenagem funcionam e ali onde houve irregularidade fruto da história de Angola, deve tomar-se medidas duras e partir esses imóveis com que a água consiga encontrar o seu ciclo normal. E a outra variável é nós desenvolvermos a cultura ambiental de parar definitivamente de deitar lixo nas valas de drenagem. Para terminar essa fase do Teletona, o governo da província de Luanda está a fazer um trabalho extraordinário. Mas os angolanos não estão a falar um ao outro. Eu estou a falar daqui particularmente do Zango, onde eu vivo, que fez uma limpeza total nas valas de drenagem. E saiu tanta quantidade de lixo que foi inacreditável. Os vasos para o Zango, desde o Zango 0 até o Zango 4, as valas estão limpas. E o governo está a fazer um trabalho excelente. Isso ajuda no impacto da redução das chuvas. Agora, indo para o Ambo ou Malanche relativamente à igreja, quando Cubango, é óbvio de que o fenômeno é nacional, não é? A questão de construir por cima das valas, das linhas de águas, é histórico, faz parte da nossa memória coletiva. Agora, nós devemos aqui também fiscalizar quando está-se a construir templos, não é? Qualquer infraestrutura, porque será que a quantidade de água ou a estrutura que a chuva teve foi suficiente para impactar com que a igreja tivesse caído alguma parte? Ou também não há deficiência quando ela foi construída? Então aqui é importante chamar as autoridades de que deve-se fiscalizar sempre que tiver-se a construir alguma infraestrutura, de acordo com a especificidade, não só das igrejas, para garantir de que está-se a usar material correto, que está-se a construir num solo específico e que assim se reduza o impacto de danificar a estrutura sempre que houver quedas pluviométricas descontroladas. Para concluir, Safeca, a chuva é um fenómeno natural, é uma dádiva de Deus. Agora, as consequências sociais é relativa à negligência do próprio homem e da própria sociedade. Solução: o governo deve fazer a sua parte e garantir com que as valas de drenagem sejam repostas, deve ter medidas duras com que de fato consigamos reduzir o impacto e nós, enquanto cidadão, devemos colaborar, parar de deitar lixo na vala, parar definitivamente, porque limpar uma vala tem custo financeiro. Quando as pessoas veem trator a limpar a vala, não é custo zero. É preciso que o angolano tenha essa consciência. Quando vê caminhões a levarem lixo, a limparem a vala, não é custo zero. O governo gasta dinheiro e sai dos impostos que nós pagamos. Então, se não termos essa consciência ambiental, vamos passar a vida de reclamar, mas é o vizinho que deitou o lixo na vala. E unam-se em comunidade também
para passarem a limpar, porque o angolano gosta muito de reclamar, não é? Pega a enxada, pega a vassoura, unam-se em comunidade, limpem onde vivem, não é o governante que vive lá. Muito obrigado, Dr. Kanga Gomes. Obrigado por mais esta análise relativa a estes problemas sociais. Estamos juntos. Foi um prazer tê-lo aqui. Está bem. Estamos juntos. Estão então os dados avançados pelo Dr. Kanga Gomes, ele que é sociólogo e que está sempre aqui no Ecos e Factos a fazer esta abordagem sempre necessária em relação a problemas sociais. Nós estamos a fazer o primeiro intervalo desta edição de quinta-feira do programa mais social da Televisão Pública de Angola. Boa tarde, até já. De 18 a 30 de outubro, a Igreja Tocuista realiza uma peregrinação à República Democrática do Congo, realizando conferências, ordenando mais pastores. Participe com ordem, firmeza e fé. Folha Canda, coxas de frango congelado por apenas 1.399 kwanzas. Óleo de soja fula 750 ml por apenas 1.699.